E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desse é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira e vamos falar hoje sobre uma das maiores ritos da cristandade. Alô, alô, galera, aqui quem fala é o Alex Araújo, prazer imenso aqui com vocês. E eis que estamos um grande dia especial para a Igreja Cristã no Mundo, a Páscoa. E eu sou Ivan Rocha, convidado aqui de hoje, animado para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto tão importante no cristianismo. Pois é, pessoal, eu começando o episódio 8, mais uma vez explico para vocês que o áudio não vai estar como a gente sempre faz, em estúdio e tal, porque estamos todos, cada um em suas casas, na quarentena, né? Alex, a última vez que eu vi Alex, acho que já tem umas 3 semanas, né, Alex? Faz tempo, cara. Faz tempo, a gente tem que... Inclusive vocês três não tiraram a barba ainda, né, velho? Não vou tirar a barba não, vou não. Entendeu? Também não pretendo. Não, engraçado é que eu tava no mercado, aqui perto de casa. Barba, né? Não, sério, eu tava aqui perto de casa, e aí eu fui no mercado com a minha esposa, né? Com Renata, de repente tem um senhor olhando no corredor e fazendo assim, sinal assim, ó, corta a barba, fazendo assim, aí eu, pois não, eu fui chegando perto ali. Meu filho, corte essa barba. Eu, caramba, aí eu expliquei, não, é porque eu lavo todo dia com shampoo e tal, aquela coisa toda. Pois é, né? Gente, eu recebi uns 4 links de entrevista que tem dizendo que as autoridades, a minha resposta tem sido que eu tô em quarentena, tô em casa, não preciso não. Isso é pra quem tá saindo. Não, minha mãe já mandou altos vídeos. Aí eu disse assim, mãe, tu tá mandando de grafite, eu nem tricolor, eu sou rubro-negro. Tá mandando de grafite aqui, bicho. Grafite pra mim não vai adiantar. Eu disse, pois é, ex-jogador. Mas é isso aí, gente. Eu tô aproveitando também para falar pra galera que tá ouvindo a gente que não vai, durante esse período de quarentena, fazer nenhuma campanha para mantenedores. Pelo simples fato, galera. O momento não cabe. Eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso agora. A gente tem que se preocupar com a saúde da galera. A gente não vai fazer. Então, mas mesmo assim a gente quer aproveitar também para pedir para que vocês sigam a gente nas nossas plataformas e também estar com o Facebook, uma página no Facebook, não muito movimentada, mas pretendemos movimentar também e também ainda está movimentando, tá certo? Mas é isso aí, pastor Ivan, fale aí um pouquinho, o Ivan Rocha. Eu sou um pastor que ia ser padre, comecei a estudar para ser padre quando eu era muito novo, estudei em colégio católico romano, mas aí no final da minha vida eu me apaixonei por uma moça e descobri que esse negócio de celibato obrigatório não dava para mim. E aí, como não podia ser padre, resolvi virar pastor. Meus pais já eram da igreja episcopal, onde eu sou pastor hoje, eles já eram de lá há muito tempo, mas sempre foram muito tranquilos, porque mesmo eles sendo episcopal, permitiam que eu fosse católico. Mas aí, né, por volta dos 16, 17 anos, eu então fui para a igreja do meu pai e da minha mãe, e desde então que eu tô lá. Me converti mesmo, acho que com 17 anos comecei a andar com Jesus de verdade. E tô nesse então, fui ordenado pastor e sou auxiliar lá do nosso bispo Paulo Garcia. Show de bola. Pouquinho da minha história. Show de bola. E até curioso, né? Essa questão do chamado, da vocação, e a gente começa a ver que essa questão ela transcende essa barreira, para alguns ela vai transcender essa barreira denominacional, né, ou de linha do católico, para um cara numa pegada reformada, evangélica, né? É interessante isso. Com certeza. O meu chamado eu reconheço desde muito novo, sabe? Realmente dentro da igreja católica. Mas eu não tinha uma relação de fato com Jesus naquela época. Eu tinha uma certeza de que Deus tinha algo na minha vida, mas eu não conseguia ter um relacionamento pessoal com Ele. Só lá no final da minha adolescência, quando eu vim para a igreja dos meus pais, que eu pude então ter um encontro de fato pessoal, que eu digo que eu realmente me converti, comecei a buscar o Senhor e as Escrituras. Então eu conto disso. Mas muito embora eu só tenha começado a andar de fato com Jesus aos 16, 17 anos, eu reconheço que o meu chamado veio desde antes. Muito interessante mesmo, por isso. Amém. Mas aí a gente veio falar aqui, gente, sobre a questão do lava-pés, que é uma cerimônia, um rito da Páscoa,
estamos chegando quando parece que o mundo esqueceu que está vindo a Páscoa. Só se fala agora em Covid, quarentena, Covid. Até então, eu não faço a mínima ideia, gente. E aí eu acho que vocês, não sei como vocês estão pensando nisso, como é que vão ser as festividades de Páscoa de cada igreja, de cada comunidade. Somos aqui de 3 comunidades diferentes, mas 3 como Páscoa, e a gente não faz, pelo menos eu não faço a mínima ideia de como vai ser. Como é que vai ser na igreja de vocês? Caso permaneça isso tudo. Já chegaram a pensar nisso? Pensando domingo a domingo. Primeiro agora eu tô pensando no domingo de Ramos. O domingo de Ramos já está na minha frente. Pois é. Depois eu penso no domingo. Verdade. E como a gente tá falando aqui Lá na nossa é uma luta, cara. Na nossa é a luta aí do dia a dia. É que não falou. A nossa preocupação está sendo cada domingo que passa, né? Como é que vamos realizar as programações para poder alimentar os irmãos em casa. Verdade. Sabe o que a gente está tendo a oportunidade? E acho que esse momento agora é um momento que muitas comunidades estão começando a repensar, entendeu? Até que ponto é interessante usar. Eu acho que é uma oportunidade que as comunidades estão tendo. Aí, pelo menos eu posso falar lá na comunidade, a gente está pensando bastante sobre isso, né? Concordo 100% com você. Repensar aí o normal não vai ser o normal. A gente vai estar completamente diferente. As interações vão ser diferentes. A igreja acho que agora muita gente dentro da igreja está começando a entender o porquê da comunhão com os irmãos, sabe? Mas é isso aí, gente. Vamos falando aí sobre o rito do lava-pés. A gente começou a quarentena logo após o carnaval e agora a gente quer não deixar passar em branco, apesar desse momento ímpar da humanidade. A gente quer falar sobre a questão do lava-pés. A gente não quer deixar com que a gente não deixe de falar Páscoa, entendeu? Que é a data máxima e a data que realmente faz sentido, né? Dá sentido a nossa fé na questão de uma data, né? Em si. É a data que a gente separa para comemorarmos a ressurreição de Cristo. E aí eu queria saber aí, e até bom, um pastor que eu não sabia que o pastor Ivan tinha passado pela Igreja Católica, que tinha tido uma aproximação tão grande, assim, tão próxima. E aí eu queria saber, assim, como é que surge essa cerimônia do lava-pés, assim? Como surge dos cristãos que estavam querendo aquilo que Jesus fez na noite em que foi traído, lá na quinta-feira, na noite da instituição da ceia. Todos vocês sabem, está no Evangelho de João, capítulo 13, né? Então Jesus, no meio da ceia, a Bíblia diz que ele levanta e vai lavar os pés dos discípulos, apesar de uma grande posição por parte de Pedro, e depois ele então convence Pedro e lava os pés dos discípulos e depois diz que deve todo mundo fazer isso, né? Um servir ao outro, o maior deve servir, instituir essa liderança servidora. Então, como Jesus fez essa cerimônia do lava, então estamos logo no começo da igreja, lá na igreja primitiva, sabendo disso por conta dos evangelhos, sobretudo o evangelho de João que saiu, consta isso. Então eles começaram a fazer disso uma prática memorial. Não é um sacramento em si, mas de maneira sacramental, né? De maneira memorial. Então essa prática remonta desde o comecinho da igreja. Os pais da igreja já falavam, Tertuliano fala sobre isso, Agostinho fala sobre isso, desde aquela época, desde 200 a.C., lá em Agostinho, 400 depois de Cristo, perdão, já conta a história de vários cristãos encenando a mesma prática que Jesus fez naquele João 13. Sim, sim. Beleza. Então isso começou hoje. Isso ficou institucionalizado, né? Sobretudo na Igreja Católica Romana. Mas o começo é isso. O começo é querer reencenar, como o povo do interior, aqui a gente fazia com o Zé Pimentel, não tem paixão de Cristo em todo canto, pronto. Então, em muitos lugares se encenava de ensino mesmo, como uma ilustração de ensino sobre liderança servidora. Agora, sim. Mais na frente, no século VIII, século XII, então os papas começaram a institucionalizar isso na Igreja Católica. Lá no século XII, que ele fez isso, lavou os pés lá de 12 subdiáconos, depois saiu e lavou os isso ficou marcado, registrado na Igreja Católica. Então os papas posteriores, que esse gesto que esse papa fez, e meio que se tornou uma tradição na igreja desde então. Então, aí eu acho que a gente já mata, né? A questão da base bíblica, a questão da base, mas aí nesse começo desse período, igreja, né? Que só tinha um ali, ela institui, a partir do século XII,
Isso. Ela era apenas o clero ou leigos também participavam disso? Não, na verdade não era nem qualquer clero, não era nem o Papa fazia isso. Agora, depois os bispos foram começando a fazer e os leigos participavam no mar, como um dos 13 pobres, por exemplo. Mas normalmente o bispo lavava o pé do clero, lavava o pé do padre. Esse negócio entrou no rito mesmo da Igreja Católica nos idos do 1500, perto do Brasil, lá para 1550, 1570, é que isso virou um anexo à missa da Quinta-feira da Paixão. Na liturgia católica, em 1500, ou seja, há 500 e poucos anos atrás, então criou-se o rito e toda quinta-feira, aí todas as paróquias fazem isso. Aí a partir não só o Papa, nem só os bispos, mas aí os párocos começaram a fazer isso como um anexo à missa. Você tinha a missa e após a liturgia da missa, você tinha o lava-pés. Isso durou até um dia desse, até 1905. De 1500 a 1955, essa liturgia do lava-pés após a missa da Quinta-feira da Paixão. Quando foi 1955, aí o Papa da época, que era o Papa Pio XII, mexeu na liturgia e colocou dentro da própria missa o lava-pés. Então, na Igreja Católica, de 1955 para cá, a cerimônia do lava-pés faz parte da missa da quinta-feira. E aí todo pároco pode fazer, com leigos, com quem quiser. Logo depois da homilia, né? Tem o sermão, aí 3 em seguida a Eucaristia. Certo, entendi. Alex, tem alguma pergunta aí? Então, brother, pastor Ivan, existem grupos, né, dentro da ramificação cristã evangélica que acham que não é mais necessária a questão desse rito. Por quê? Veja, na verdade, necessária, eu não sei se ela é, não. Ela é saudável, ela é boa, ela remete a algo que Jesus fez. Agora, o que acontece é o seguinte, por exemplo, o professor Paulo Nicodemos, da Igreja Presbiteriana, que eu gosto muito e me deleito muito com as aulas dele, ele se põe contra, ele acha que porque se não é sacramento, se não é uma ordenança, a gente não deve fazer, ele não vê razões para fazer. Os reformados de linha presbiteriana não fazem porque ele é uma grande liderança e diz que não. Eu não acho que seja necessário, mas eu acho lindo uma cerimônia. E linda e didática e marcante, na minha opinião, obrigatória ou necessária. Eu acho ela útil, eu acho ela saudável, eu acho que tem sido uma prática muito boa. Eu já tinha planos para a Páscoa da minha igreja, eu não tenho ainda. Como eu disse, eu estou indo de domingo em domingo e o próximo é o domingo de Ramos. Para o lava-pés, para a quinta-feira da Paixão. Não tem condição de a gente se juntar na igreja para fazer, mas no Instagram, com o meu povo, que a gente tem toda quinta-feira, eu já faço essa live, né, desde que começou essa quarentena. Então, eu vou pés ensinando os princípios que estão por trás do lava-pés, contando toda a história, todo o plano de fundo. Porque essa prática do lava-pés é pré-Jesus, né? Jesus só ressignificou ela, mas depois a gente volta nesse assunto. Por feira, via live, eu vou tratar do assunto, ensinar os princípios bíblicos e vou pedir que em cada casa os familiares dessa cerimônia, o sacerdote do lar, se existir, ou a pessoa que estiver lá, vai lavar os pés dos seus filhos, vai lavar os pés da sua sogra, de quem estou programando para outra quinta-feira fazer um lava-pés online com a igreja. Show de bola. Diga horário que eu quero assistir, velho. Eu quero ver, eu quero ver. Então, pode entrar aí. Toda quinta-feira a gente tem um perfil do Instagram que a gente criou. A gente tem um perfil da igreja no Instagram, sendo que esse perfil da igreja é muito carregado. Criou um perfil extra, que é como se fosse o segundo salão da igreja, né? Tem um templo e tem um segundo salão. Então, a gente criou um outro perfil, Ministério Sinos, @Ministério Sinos, e aí toda quinta-feira às 7 da noite a gente faz uma live. Então vai ser lá na quinta-feira da Sinos. Essa live. E vai ser legal porque esse episódio ele vai sair na quinta-feira do Lava-Pés. Então a gente vai correr para lançar isso antes. Já para a turma acompanhar, cara. Entendeu? É bom, né? É bom, porque quem quiser fazer na sua igreja, os ouvintes que quiserem fazer na sua igreja e tudo, podem também fazer concomitantemente com a gente lá, né? Lindo mesmo.
Eu estava me lembrando agora, já que quando eu fui responder, eu me lembrava pés, assim como a Eucaristia ali, foi Jesus ressignificando tudo que já existia, né? Nós todos sabemos que Jesus estava ali celebrando a ceia judaica como todo judeu naquela quinta-feira, né? Então tinha todos os elementos da ceia judaica, estava celebrando aquela ceia naquele dia. Então Jesus ressignificou aquele momento que eles faziam desde o Êxodo, que todo judeu se reúne e come a Páscoa e tudo, e Jesus então ressignifica aquela Páscoa que passava a não ser mais a passagem do povo e passava a ser então a passagem para uma nova e eterna aliança do sangue dele que estava sendo derramado. Mas não só ele ressignificou a Páscoa, porque na verdade essa prática de você lavar os pés de quem chegava na sua casa era uma prática com um anfitrião judeu e não judeu que vivia naquela região, na antiguidade. Mesmo quem não era judeu, mas por perto, na antiguidade, a prática do anfitrião é que todas as vezes que chegasse gente, o servo, vamos dizer assim, lavava os pés, porque eles andavam de sandália na poeira, então eles chegavam nas casas com os pés sujos, então tinha que ser providencial para a turma entrar com os pés limpos na casa. E todo jantar tinha isso, toda reunião tinha isso, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Inclusive Jesus reclamou quando foi entrar na casa de um certo fariseu e a mulher lavar os pés dele, ele disse, o povo reclamou dela, ele fez, eu entrei aqui, vocês não me deram um beijo, não lavaram meus pés, como é de costume, né? Jesus fala isso. O costume era lavar os pés. Aí Jesus pega esse costume e então ressignifica ele. Quanto no costume era o servo, mais servo, que vinha e lavava do convidado, Jesus, que era o mestre, o rabi, ele é que vai lavar os pés. É por isso que Pedro fica louco, porque essa de Pedro era uma subversão, porque Jesus era desse mesmo, subversivo, de todo o costume que ele estava acostumado. Por isso que ele protesta tão veementemente. Não, você não vai lavar meus pés, você não é o servo mais servo que tem aqui. E aí Jesus disse, se eu não lavar, não tem par comigo. Aí Pedro, daquele jeito dele, diz, não, lava meu pé, lava minha cabeça, lava tudo. Porque Jesus estava subvertendo, mudando, ressignificando tudo que já existia ali. Interessante, né? Jesus Cristo, ele dá sentido para várias ações, ele ressignifica a lei também, se a gente for ver, né? Com certeza. É interessante como a ciência de Cristo, ela tem ela tem uma mudança na sociedade e na religião, e ela quebra paradigmas. Eu acho que isso aí foi incomodando muito ali os fariseus, que queriam muita pompa, e Cristo, com essa e outras ações, indicando que era necessário ter essa pompa toda pro lado dele, né? Exatamente. Era a cara de Jesus. Pois é. E aí, quais os ramos do cristianismo hoje que praticam esse rito, além dos católicos e de alguns evangélicos, né? Evangélicos, protestantes, enfim. Existem outros grupos da ramificação? Sim, sobretudo as igrejas históricas mais litúrgicas, né? Os anglicanos fazem, os luteranos, os metodistas, os episcopais gerais, várias linhas episcopais. Todo esse povo eu vejo muito a turma fazendo a cerimônia do lava-pés. Aí não sabe dizer assim, por exemplo, se aquela galera ali, a das igrejas do Oriente, os cóptas, essa turma, sabe dizer? Essa turma faz com certeza. A ortodoxa faz, a igreja bizantina toda, a igreja oriental completa ela faz. Faz mais do que a igreja católica romana. Já fazia desde a antiguidade até hoje. Aliás, mais pesada, assim, é um negócio bem demorado, e os sacerdotes fazem antes de dividir, né? A igreja, quando era uma igreja só, depois que dividiu, a turma lá continuou fazendo e faz até hoje. E assim, você diz assim, mais pesada, você disse? No caso, em que sentido? Mais pesada no sentido que eu digo, porque você pode fazer um lava-pés de uma forma, como eu posso dizer, mais sofisticada ou mais simples. Por exemplo, eu faço de maneira bem simples, mas eu lá na igreja tem um pastor, o pastor Marcelo Mateus, da paróquia da Madalena. Ele leva na igreja dele, na quinta-feira, esse ano ele não vai poder fazer, mas todos os outros anos ele fazia assim. Ele fazia judaica com pães ázimos, com o cordeiro, com ervas amargas, preparava aquela ceia. Então, ele já preparava todas as bacias, ele já elegia quem eram os pastores e os diáconos e os leigos de quem ele iria lavar os pés. Rito, tem toda uma cadência, lava um por um, demora um pouquinho. Eu procuro fazer de forma mais leve, como é que eu digo,
menos sofisticada, para que o que fique seja o ensino. Na igreja ortodoxa, tudo, não é só isso não, na igreja ortodoxa tudo é mais complexo, é mais sofisticado, cada cor, ação feita, é tudo bem sofisticado, bem demorado. Mas é lindo de se ver. É lindo de se ver. Uhum. Alex, já participou de alguma cerimônia de lava-pés? Cara, eu vim de uma igreja reformada, né, protestante, histórica, e eu lembro, cara, que me chocou um pouco de início, que dentro de uma dinâmica de um retiro espírita que foi feito, o nosso pastor foi uma surpresa. Ele pediu para o pessoal da organização providenciar bacias e toalhas, e em um dado momento, cara, ele reuniu o pessoal em uma roda e a gente naquela expectativa que queria acontecer, daqui a pouco entra bacia, água morna, e quando o cara ouviu o meu pastor, velho, o cara que pregou na noite que eu tomei a decisão por Cristo, ele se ajoelhando e lavando os nossos pés, meu irmão, do primeiro até o último, eu chorei feito menino, cara. Porque, de fato, mas é uma questão, é um rito judaico, tal, mas, meu irmão, quem fez isso foi Cristo Jesus. Então, quando eu vi ali, eu fui levado àquele momento da noite, da ceia, e para mim aquilo ali foi marcante demais. Para mim foi um dos melhores, assim, experiências em retiros, quando eu vi o meu pastor lavando os meus pés, cara. Foi lindo. Quem não passou por isso, irmão, irmã, quinta-feira que vem, veja um pouquinho aí pela live que vai ter, o pastor Ivan, foi inesquecível. Uma das maiores experiências que eu passei. Imaginando, eu participei, eu tive já pé lavado, né? E assustador. Agora eu fico imaginando Pedro, como ele não ficou constrangido, cara. Se a gente já fica com um brother da gente, um cara que a gente conhece, a gente tem uma admiração, o cara chegar lá lavar teu pé, agora o próprio Cristo, velho, isso é surreal. Entendeu? É muito bonito, cara. Quando eu vi o pastor Alex falar dessa experiência dele, eu fiquei me lembrando lá no comecinho da nossa conversa, quando vocês me perguntaram por que a turma não que é necessário. Aí minha resposta foi, pode não ser necessário, mas é saudável, é lindo. Não é uma questão de ser obrigatório ou não, é uma experiência que realmente quem passa é maravilhosa. E é maravilhoso você ter lavado. Meu irmão, nós que somos pastores, líderes, a experiência de poder lavar os pés da sua equipe, da sua igreja, da sua comunidade, também é muito, muito maravilhoso. É fantástico para todo mundo. Todo mundo que participa sai dali, quem crê feito eu, sai dali cheio do Espírito, cara. Sai cheio de Jesus. Quero contar para vocês uma experiência que eu tive e continuo replicando. Eu disse a vocês que quando era criança, eu era muito e eu estudava no colégio, que é um colégio marista, de uma ordem católica chamada os Maristas. E os padres estão... Então, quando eu tinha uns 12 anos de idade, mesmo sem ter um relacionamento direto eu participei de uma cerimônia de lava-pés católica. E aquilo ficou gravado na minha cabeça. Eu podia até não ter o resto das escrituras, mas eu nunca mais esqueci na minha vida a lição de humildade, a lição de liderança servidora, usando depois de o monge o executivo e não sei o quê. Aquilo já estava na minha cabeça desde que eu tinha 12 anos de idade. Porque a criança, por uma experiência dessa que ela vive, do que de uma aula. Se o cara passasse meia hora dando uma aula de João 13 para mim, eu talvez não fosse entender. Mas quando eu jovem, no começo da adolescência, aquilo ali ficou gravado, eu nunca esqueci. E aí passou o tempo, antes de eu ter de jovens, dos adolescentes da igreja, e aí eu fiz a mesma coisa que o pastor Alex fez. Eu fiz uma cerimônia de lava-pés com os adolescentes de 10 anos, 11, 12 anos. Eu já tinha aí uns 17. Eu com 17 anos tinha acabado de entrar no amor, estava num retiro, me pediram para preparar alguma coisa, então eu fiz o que fizeram comigo. Eu tinha uma lembrança tão boa desse lava-pés, essa turma tem a mesma experiência que eu tive. E de lá para cá eu já fiz isso algumas vezes, em acampamentos de criança, em acampamentos de adolescente. E todas as vezes que eu faço é bom. Bom para as crianças e bom para quem está participando. Como é assim, 80, 90 crianças, então eu nunca faço assim, não sou eu que lavo os pés das 90. Eu pego toda a liderança e cada um lava os pés de 10. Então eu tenho aí 90 crianças com os pés lavados e 9, 10 pessoas lavando os pés. Para todo mundo.
É uma coisa maravilhosa. Com certeza. E eu com certeza. eu creio, sabe, que momento, eu acho que seria um ritual bem interessante para os momentos atuais que nós estamos passando, graça, mas às vezes, nesse momento do estrelismo gospel, né, onde que tem se baseado pelo número de seguidores que se tem, pelo número de curtidas que se tem, pelas grandes conferências que se faz ao mesmo tempo, seria bem interessante que nós, como líderes, pudéssemos ter sim com prática, às vezes, já tivemos, de termos a simplicidade, de nos ajoelharmos, no caso, e lá a gente... Eu acho que é uma reflexão até própria. Eu acho, por exemplo, que tem uma coisa que é muito interessante você falar, é muito interessante você levar esse questionamento aqui, que eu acho que, por exemplo, a gente tem mais pressão por ter nossas igrejas lotadas do que a gente lavar o pé da nossa membresia, sabe? Isso. É verdade, é verdade. Acho que agora os pastores estão tendo que se virar nesse momento para lavar os pés de uma maneira totalmente que ninguém imaginava. Porque eu acho que quando o pastor ele se desdobra para usar a sua live, para abençoar a sua comunidade, ele está lavando os pés da galera nesse momento. Entendeu? Eu tenho dito às pessoas mais próximas a mim que esse momento de isolamento social, eu trabalhado mais do que eu trabalhava quando a gente se reunia na igreja. Porque o tempo de reunião é tanta preparação para reunião, é um tempo é um tempo de cuidar de tantos que estão ali o tempo todo, que aquilo toma o nosso tempo e a gente lava pouco os pés e é preocupado com a programação, com a liturgia, com a música, com a mensagem, com tudo que vai acontecer naquela reunião para muita gente. E agora, cara, que a gente está em isolamento, que não tem... Aí eu estou tendo que cuidar de um por um, é no WhatsApp, é nos grupos, encontrar cada discipulado nas tecnologias, né? Cada discipulado que eu tenho usa uma. Eu tive que baixar uns 10 aplicativos diferentes no meu celular, porque um povo se reúne via Zoom, outro via Skype, outro via Hangout do Google, outro via Live. Mas aí o pastor agora, cara, tá tendo que cuidar mesmo. Tá tendo que aparecer, tá tendo que cuidar, como você disse, tá tendo que lavar os pés, servir e se preocupar menos com a questão logística do culto. Verdade. Com certeza, com certeza. Isso é a gente começando aqui a observar nesse bate-papo aqui o lado bom dessa quarentena, que pode ajudar a Igreja de Cristo a ser melhor, sabe? A assumir posições que ela deveria já ter tomado, ou resgatar, né, posições e pensamentos em relação a isso. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui sobre a questão do lava-pés. Existe alguma diferença da cerimônia católica para a evangélica? Creio que não, pelo menos da cerimônia que eu faço para a cerimônia católica, eu não vejo nenhuma diferença não. Te disse, eu acho que as diferenças mais são no estilo de cada um. Na minha própria igreja, aquele pastor que eu falei, Marcelo, ele é um pouco mais litúrgico, ele é um pouco mais, eu sou mais informal, eu gosto de uma cerimônia mais leve, mas não tem a diferença no rito em si, tem a diferença em como você administra. Sei. Eu participei, eu até esqueci de falar também, a primeira vez que eu participei na cerimônia de lava-pés, pra mim foi muito engraçado, porque era uma realidade. Eu sou presbiteriano da época do meu bisavô, começou com o meu bisavô, e aquela coisa toda, esse negócio de lava-pés é coisa de católico, negócio de lava, sempre essa conversa, né? Ó, negócio de lava-pés, aí beleza, aí a gente foi pegar episcopal, Catedral Betânia lá no Cordeiro, Bispo Léo. Bispo Léo, meu amigo. Pronto, Bispo Léo, aí tava lá Bispo Léo na época. E aí ele foi lá, vamos participar do lava-pés? E ele veio da igreja presbiteriana, né? E ele já vinha naquela, tipo, essa turma vem da igreja presbiteriana, acho que talvez para eles entenderem, ressignificarem, eu vou usar a palavra que o pastor Ivan falou. A gente foi começar o lava-pés. E aí eu guri, assim, tava no final da adolescência, aí ele... Os ázimos e as ervas. Rapaz, aí eu fui comer a erva, cara. Fui com tudo na erva. A erva é amarga pra caramba, velho. Filho, você gostou? Eu disse assim, rapaz, a erva é amarga, viu, bicho? Nunca eu me esqueci daquilo ali. Mas assim, essa brincadeirazinha, mas mesmo você não sendo a pessoa que está tendo o pé lavado, você é constrangido vendo, sabe? Uhum. E é um constrangimento tão bom de ver, né? É muito bom. Acho que dá também um sentido de igualdade para a igreja, sabe? Entre todos, assim. Todos são filhos, todos se ajudam, né? Todos servem. Acho que é muito bom. Deixa eu dizer duas coisas que eu acho importante dizer. A primeira é que Bispo Léo, ele estava na minha ordenação, né? Ele botou a mão na minha cabeça na minha ordenação. Ele é muito amigo dos meus pais.
Eu gosto demais dele. As primeiras vezes, 17 anos, foi na igreja que ele tomava conta no Alto do Eucalipto, lá em Nova Descoberta. Eita, foi antes da Betânia. Isso mesmo. Não, meu amigo, eu fui pra fundação da Betânia. No dia da fundação da Betânia eu tava lá. Isso é antes da Betânia. Pastor Léo era pastor da nossa igreja lá no Alto Descoberta. Então, a primeira oportunidade que eu tive de pregar foi quando ele era pastor lá. Eu tinha lá meus 17 anos de idade. Eu gosto muito dele, de Odete, de todo mundo. Coisa que eu queria dizer para vocês, eu não sei se vocês conhecem, o meu mentor particular, pessoal, com quem eu me encontro, que faço discipulado, é o pastor Carlinhos Queiroz, lá de Fortaleza. Eita, sei que é, muito massa. Carlinhos é uma figura que eu gosto muito. E uma vez, ele fez com a gente essa cerimônia, um grupo de pessoas, que ele fez um negócio que eu achei espetacular. Tu contou a tua história aí da Eva Amarga, e onde a gente estava, não dava para preparar esse negócio da Eva Amarga. Sabe como a gente fez com a gente? A gente fez um compartilhar limpo, mas aí era um grupo menor de pessoas, éramos, sei lá, 10 ou 11 pessoas, e Carlinhos pegou, fez um suco de limão bem amargo, daquele suco bem difícil de tomar, sem açúcar, sem nada. E comprou num lugarzinho que tinha uma goiabada daquela que vem numa caixinha. E aí ele botou vários copinhos de suco bem amargo, 10 pedacinhos de doce. E aí a gente não sabia do que estava tratando, e aí ele pediu para todo mundo dar um golinho, um de cada vez, né? O primeiro foi lá e deu um golinho no suco, fez a careta como quem está tomando cachaça, né? Porque o suco fica bem amargo. E aí depois o cara fazia careta, e Carlinhos disse assim, agora eu quero que você compartilhe algo bem amargo que aconteceu. Aí a pessoa compartilhava. Alguma tristeza, alguma dor, alguma coisa. Em seguida, Carlinhos dizia, agora como um pedaço do doce. Aí a pessoa botava o doce de goiaba na boca, comia um pouquinho, e aí Carlinhos dizia assim, agora compartilha alguma coisa muito boa. E aí a gente fez um compartilhar umas 10 pessoas, como se a gente estivesse comendo as ervas amargas e em seguida a ceia judaica, porque era isso que Jesus estava fazendo. Os judeus faziam assim nas suas casas, né? O judeu mais velho do lar, o sacerdote do lar, mandava, isso está lá em Êxodo, né? Pai, qual é a razão desse rito? E aí o pai explicava para a família, aquela tradição oral judaica, por que é que eles celebravam a Páscoa, do sangue do cordeiro nos umbrais, a saída. E eles então compartilhavam em família dessa erva amarga, lembrando e depois comiam a ceia, lembrando da saída. Então Carlinhos fez isso com a gente de uma maneira bem simples, bem a cara dele, que ele é bem simples, com o suco de limão bem na minha cabeça marcado, nunca mais esqueci, já repeti isso umas 3 vezes com outros grupos. Autenticamente nordestino. Pra mim não ia ter problema, porque eu gosto de tomar suco de limão sem açúcar. Então, eu gosto. Minha mulher fica viajando açúcar na minha limonada. Então, pra mim, ele ia fazer aí amargo. Eu disse, tá de boa, se fosse comigo. Ele vai contar a tua história, que o que importa. Então, ele disse, ó, tá de boa. Agora eu vou contar uma história bem ruim, bem amarga, né? Mas, assim, foi interessante. Carlos Queiroz, eu falo, é um cara que eu queria aqui no programa, viu? E então, assim, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, meu irmão? Não, meu irmão, só de um privilégio de estar aqui com você. É uma alegria poder falar das coisas de Deus e conhecer gente nova, né, meu irmão? A gente não se conhece pessoalmente, mas está se conhecendo aqui agora, e eu creio que o reino de Deus é um reino de amigos, é um reino que quanto Amém. menos porta, quanto menos parede, são e tudo, mais a glória de Cristo vai aparecer. Então, para mim é sempre um privilégio estar com gente boa. As referências que eu tenho de vocês são boas por conta do Marcondes. Marcondes trabalha comigo lá na igreja, e ele disse, ó, vai em frente que a turma lá é uma turma boa. Muito bom. Que ter massa. essa fofoca do bem e andar junto, né? É mesmo, cara, é mesmo. Cara, a gente vai se conhecer pessoalmente, cara. Essa quarentena, pelo amor de Deus. Mas a gente vai sim se conhecer, cara. Vai ser um prazerzaço aí, bater um papo aí, cara. Bem, a gente tem esse momento agora para indicações culturais. Essas indicações podem ter tudo a ver com o assunto, como também não pode ter nada a ver com o assunto que a gente falou. E aí, o que vocês têm feito aí nessa quarentena? Gente, a única coisa que tem sido feita é estudar, ler. Eu queria indicar aqui 3 livros de C.S. Lewis. Cristianismo Puro e Simples, Seguido dos Amores e A Abolição do Homem. Então, não sei qual vai ser o período de quarentena que vamos ter. Deixa essa dica aí desses 3 livros: Cristianismo Puro e Simples, Os 4 Amores e A Abolição do Homem. Ainda não li Os 4 Amores. Pô, massa, show de bola. E tu, Ivan? Rapaz, eu vou aproveitar o texto que a gente falou de Igreja Católica, falou de ritos e tudo, e eu vou indicar um autor que você pode escolher qualquer livro dele, qualquer um, não tem.
é um padre católico, que é o pregador da Casa Pontifícia, já dos últimos 3 papas, um padre franciscano chamado Raniero Canto. Esse padre, ele é um padre pentecostal, um padre cheio do Espírito, e ele já escreveu mais de 50 livros, na internet tem todos os livros dele para vender, aqui na Paulinas vende, tem um leção com leituras para todos os dias. Pode anotar aí, meu irmão, Raniero Cantalamessa. E ele tem nada que você pegar desse cara, você não vai gostar. A única coisa que eu digo para você não comprar dele, não é porque você não vai gostar, até vai. Nós somos reformados, então todo o material dele sobre Maria talvez não seja a primeira opção. Sim. Eu leria, porque eu li, faço as ressalvas, porque a gente crê diferente, mas o que eu retenho, o que é bom. Mas os outros livros dele todos valem a pena. Ele mostra o significado de cada rito, de como funciona, e é muito, muito bom, vale muito a pena. Eu tenho para indicar um livro que, se eu não lesse, o bicho ia pegar livro de presente para minha esposa. É um livro do Francis e da Lisa Chan, falando sobre Você e Eu para Sempre. E aí eu já estava terminando um livro, e de repente eu não vou dizer que não, né? Tava correndo e tal, mas cara, eu me arrependi, era pra eu ter lido antes. O livro é muito bom, cara. Ele traz uma perspectiva irada de casamento, sobre casamento, relacionamento, namoro, sabe? Uma coisa voltada pra eternidade. Sabe? Que fofo, se você leva pra eternidade aqui, tudo que você levar na sua vida, você olha para as esferas da sua vida, você leva para tem um olhar para a eternidade, e aqui você consegue, sabe, basicamente assim, levar de maneira diferente, ter um olhar diferente sobre as pessoas, sobre as situações. É muito, muito legal. É um livro pequeno, deve ter, acho que não chega nem a 200 páginas. Vale a pena mesmo. É uma indicação. E quero indicar também um filme. Filme que eu assisti essa semana, cara. Demorei demais para assistir, mas é irado, é chamado Infiltrado na Clã. Velho, que filme, bicho. Que filme, Infiltrado na Clã. Não tem nada onde, esse filme? Não, esse aí eu vi no TV a cabo, entendeu? TV a cabo e tal. Disputou até o Oscar agora recentemente. Infiltrado na Clã. É um negro que decide se infiltrar no eita, minha língua tá. Esse movimento aí. KKK, pronto, KKK. Entendeu? Resolve entrar, só que não, velho. E aí? Aí vocês vão ver aí o que ele faz pra poder entrar. E assim, é irado. O filme é irado, vale muito a pena. Muito a pena mesmo, viu? Gente, primeiro, Ivan, valeu aí, viu, cara? Muito obrigado. Espero que você venha outras vezes. A gente já vai pensando aí, Alex, em mais temas. A gente já sabe que o cara veio católico, então a gente pode pegar alguns outros temas também bem interessantes. E falar mesmo. E te chamar aí, cara. Eu gostei muito, entendeu? Como veio com a indicação também de Marcon. Vem com conteúdo, então a gente tem muita tranquilidade nisso, entendeu? E é isso aí, cara. Muito obrigado mesmo, cara. Deus abençoe. Feliz Páscoa, entendeu? Que Deus esteja cuidando do teu ministério aí nesse momento muito louco. Pra você também, viu, Alex? Obrigado, velho. Gente, prazer, pastor Ivan, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Com certeza vai ser um momento muito rico aí para os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham. É um prazer imenso. Manda um abraço para toda a comunidade episcopal, para o bispo Paulo Garcia. Um abração para Marcondes, com certeza você tem Marcondes, um abraço para você também, nosso amigo. E, gente, prazer imenso a todos vocês. Saudades de gente. Tô com saudade de gente, cara. Tô precisando abraçar alguém. Tu tá quase chorando falando aí, velho. Não, tô aqui, cara. Tô querendo tirar minha barba, então. Pois é. Rapaz, eu confesso a vocês que domingo passado, por exemplo, eu fui fazer minha sopa e um bolo pros cachorros aqui da gente. Aí, rapaz, velho, eu fui no sol, velho, meio-dia, domingo, sol do caramba eu fui, velho, andando, porque eu queria andar e voltei molhado, mas voltei tão realizado, rapaz, que eu andei. Sabe? Negócio quase, sabe? Realista, cara. A gente depois da quarentena, quando tua sogra pedir pra comprar, eu duvido tu ia caminhando. Não ouvi isso. Mas beleza, então. Gente, Deus abençoe vocês. Ministério Sinos. Ministério Sinos. Viu? No Instagram. Deus abençoe. Fiquem na paz. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Esse podcast foi editado por Cuscuzcast.